Oi, gente, tudo bem? Olha só, hoje eu trouxe um mangá para vocês, um mangá chamado A Cidade das Calmarias e a Terra das Cerejeiras, da Fumihio Kouno, publicado pela editora Taverna do Rei, que é uma editora nova, que publicou esse mangá recentemente, tá? E você, na hora que você olha para a capa e para os desenhos, sem ler o conteúdo, você acha, ah, tá, mais uma historinha fofinha, meio kawaii, né? Bem assim, fofinha, mas não. A fofura do desenho é só uma preparação para porrada que você vai tomar na hora que você vai ler esse gibi. Esse gibi, esse mangá, esse quadrinho, né? E por que eu tô junto aqui desse mangá? Tô com um livro aqui do Heidegger, do Martin Heidegger, que é um filósofo alemão do começo do século XX, do século XX, né? Morreu em 76. É, Existencialista, que trabalha também fenomenologista, que trabalha muito com a questão dos fenômenos, das relações humanas, da questão do ser enquanto ser no mundo, né? Que é esse ser que quer ser ou que é um ser no mundo, né? Ele fala em um texto de uma conferência dele, um texto. Eu até desmarquei aqui, meu Deus do céu, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó. Um texto da década de 50, de 1950, chamado A Coisa. Nesse texto aqui da A Coisa, ele fala exatamente dessa questão da coisificação do mundo, né? Como as coisas que fazem parte do mundo sensível do ser humano, começaram a perder a relação, as relações com a própria proximidade humana. E ele abre esse texto falando da bomba atômica. Como a bomba atômica, lançada em Hiroshima e Nagasaki em 45, né, uma em 6 de agosto e a outra em 9 de agosto, errei a data? Acho que não, né? Acho que é isso mesmo. Né? 6 de agosto e 9 de agosto de 45, elas aceleraram o processo de proximidade, mas não uma proximidade relacional. Não, eles aceleraram, foi uma aceleração tão forte. É um processo que não começa agora, não começa logo depois da bomba atômica. Isso é um processo que advém de pelo menos um século antes, né? Ali pelo lado, pela questão ali da Revolução Industrial e pela aceleração da vida, né? Pelas novas tecnologias que foram surgindo. A industrialização começa a trazer novos produtos, novas formas de produção humana, novas formas de produção do sensível, novos meios de se relacionar até com a cidade, pelos automóveis, pelas edificações que começam a crescer em altura, pelas novas formas de circular na cidade, de se mover, se movimentar, de sentir ou não, né? Ou perder exatamente esse significado de sentido, ou de sentimento, ou de sensação na cidade, tá? Então ele abre falando sobre essa questão da bomba atômica, como que a bomba atômica foi ali um marco desse processo de proximidade, mas uma proximidade que não cria relação, ou seja, há ali uma questão de criação de coisas que estão próximas, mas essa proximidade não é exatamente uma proximidade que cria conexões, né? Que cria relações. É um próximo pela velocidade e não pelo valor das coisas, né? Então a vida se acelera, a própria construção da bomba atômica foi uma construção altamente acelerada. Se tornou muito claro ao mesmo tempo como que ficou muito mais próximo agora a própria extinção da humanidade, né? A partir da primeira bomba, depois da segunda, pelas milhares de pessoas que foram mortas nesse processo, seja durante o lançamento das duas bombas em Hiroshima e Nagasaki, ou seja depois, com o efeito que essas bombas causaram sobre essas populações dessas duas cidades japonesas. Num Japão de Segunda Guerra Mundial que já estava rendido, que já tinha perdido a guerra, já estava nas últimas, e mesmo assim, para mostrar o poder militar dos Estados Unidos sobre o Japão, né, como é que é? Com a ideia de se acabar a guerra o mais rápido possível, né? Aproximar esse fim da guerra, se lançam duas bombas atômicas que dizimam milhares de pessoas ao longo desse processo, né? Seja instantaneamente, numa fração de segundos,
algo que nunca se viu na face do mundo e das guerras, né, na história das guerras, dos conflitos humanos ao longo de séculos. Numa fração de segundos, milhares foram dizimados. E depois, ainda para causar mais dor, outros milhares foram morrendo ao longo de décadas e décadas pelos efeitos radioativos da bomba, causados pela bomba, né? E Heidegger fala sobre isso, né? Sobre essa questão da proximidade, desse horror que é causado por essa velocidade dessa ação rápida, acelerada da morte, né? E como as coisas, naquele momento, marca a bomba atômica, né? Marca essa perda de relação com as coisas que são construídas pelo homem, né? Pelo valor que se tinha, hoje pela rapidez e aceleração praticamente instantânea das coisas que são feitas, essas mesmas coisas perdem rapidamente o seu valor de significado, né? E aí, a gente volta para esse mangá aqui da Fumihiko Kono, que ela é nascida em Hiroshima, né? E ela decidiu escrever sobre a história, sobre histórias, né? Histórias, são 3 histórias que tem aqui dentro, né? Mais alguns extras, né? Mas são 3 histórias que tem aqui dentro desse mangá, que falam exatamente sobre essa relação, né? Com uma cidade que foi destruída pela bomba atômica, né? Milhares de pessoas morreram naquele momento, no exato momento que a bomba foi lançada, e depois outros milhares foram morrendo ao longo das primeiras décadas, e como isso está registrado, como ela tentou registrar isso, né? Essas histórias. Histórias que ela não viveu, mas que ela sentiu literalmente na pele por ter parentes ou pessoas próximas que viveram aquilo, né? E como isso impactou na vida daquela cidade, e como isso deixou cicatrizes, seja na própria cidade, nas ruínas que ainda existem lá, como marco histórico daquele momento, e como isso também marcou as vidas e os corpos de gerações e gerações de moradores de Hiroshima, de uma cidade que existe desde 1589 e que foi basicamente quase que dizimada em uma fração de segundos. Em uma bomba que também foi lançada e não caiu dentro da cidade, ela caiu próxima à cidade, em cima, no céu. Por quê? Porque esse tipo de explosão, tipo de bomba que foi criada, se ela tivesse caído no chão, num solo, o impacto seria menor do que se ela estivesse próxima da cidade, acima da cidade, né? Até essa proximidade também tem ali uma relação, né, de destruição, né? Bom, e aqui nesse mangá aqui da Fumihiko Kono, né, ela abre chamando a primeira história dela, que é a Cidade da Calmaria, que é uma história muito singela, que você olha assim, que bacana, né? Mas um desenho bonitinho, mas como eu falei, o bonitinho, né, só bonitinho, né? Que você vai sentir o drama das primeiras gerações ali que estão vivendo com esse pós-guerra e essa reconstrução da cidade, né? Aqui é a história da Minami, né, essa moça aqui. Não ficou muito claro se ela é uma arquiteta ou não, mas aqui aparece ela trabalhando em um escritório de arquitetura. Não sei se ela é arquiteta, não fica claro, não fala, né? Imagino que possa ser, tá? Mas que ela tá ali tentando viver a sua vida, né? De uma moça, numa cidade que está sendo reconstruída, morando ali literalmente numa favela, né? Numa favela, numa área que está sendo ocupada 10 anos depois por conta das ruínas da cidade, né? E aí você percebe, e ela tem ali um interesse amoroso, aparece ali um interesse amoroso, que é de um rapaz que me parece também ser arquiteto, que trabalha nesse mesmo escritório. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Tá aqui o rapazinho. Eu esqueci o nome dele. Deixa eu ver se aparece o nome dele. Acabei não anotando. Oshikoshi. Não ia conseguir gravar esse nome nunca, né? Mas ele acho que parece ser um jovem arquiteto, né? E é interessante essa questão aqui da história, começando aqui, mostrando aqui uma menina e um rapaz que trabalham no escritório de arquitetura, e depois eu fiquei imaginando o que essa destruição de Hiroshima deve ter trazido de um campo fértil, tentando achar uma palavra melhor aqui,
para escritório de arquitetura refazerem a cidade, né? Reconstruírem a cidade. A cidade estava em ruínas e tem que ser reconstruída, né? Então, acho que vários arquitetos acabaram indo para lá, ou trabalhando para lá, para tentar reconstruir a cidade, né? Então, precisou ali, imagino eu, de uma grande gama de arquitetos e engenheiros para tentar reconstruir o que foi destruído por uma bomba, né? Uma única bomba. Né? Então, conta a história dela e ela se indagando ao longo da história sobre esses efeitos da bomba atômica, como que as pessoas, nesses 10 anos, essa história se passa em 1955, 10 anos depois do lançamento da bomba. Como que as pessoas parecem que meio que esqueceram daquilo que aconteceu, né? Ou fizeram isso de propósito para criar ali uma barreira, né, emocional sobre aquilo, mas ao mesmo tempo essa barreira emocional não impediu a barreira física, né? Seja pelas cicatrizes que ainda existem na cidade, né? Como o Marco Zero lá da explosão, que é aquela região ali que eles chamam de cúpula da bomba atômica, né? Do prédio lá que foi atingido e a parte dessa estrutura ficou em ruínas e foi mantida ali como um marco histórico né, daquele ato, né, miserável que foi feito com a cidade, né? Mas ao mesmo tempo, como eu falei, além dessas barreiras físicas, né, essas cicatrizes que ficaram na cidade, cicatrizes se espalharam pelos corpos dos moradores da cidade, atingindo primeiramente as pessoas que morreram, como eu falei, né? As milhares de pessoas que morreram instantaneamente pela bomba atômica, pela explosão da bomba, depois outros milhares que foram morrendo pelos efeitos da radiação, e como isso foi se prolongando, né? Prolongando ao longo das décadas, né? Como as pessoas ainda sentem o efeito dessa bomba, dessa guerra, né? E o defeito dessa cicatriz que foi deixada ali. É uma cicatriz que não curou, que não fechou, né? Tanto que não fechou, já na segunda história, eu não vou contar o finalzinho aqui, dessa primeira, como eu falei, são 3 histórias. Na segunda história, na segunda e a terceira, a segunda e a terceira são continuações, né? Que é a Terra de Cerejeiras, a primeira, parte 1 e parte 2. Na parte 1, nós temos ai, meu Deus do céu, como é o nome da menina? É muito parecido com a primeira, Nanami. Deixa eu ver aqui, Nanami. É Nanami, que eu tô com o meu roteirinho aqui. Nanami. Deixa eu ver se é Nanami. Conta a juventude da Nanami, né? Ela também morando ali numa área de ocupação ali. Ela é uma jovem. Não, ocupação não, ela vive ali numa região ali próxima ali do centro de Hiroshima, ela percorrendo a cidade, e ela é uma jovem estudante, isso já é mais na frente, isso aí deve ser mais uns 30, 40 anos depois, tá? Ou até mais um pouco. Ela vivendo ali a vida dela de estudante, e aí já começa a mostrar como que a transformação que o Japão ocorreu nas décadas seguintes da Segunda Guerra Mundial. Né? Um país que cresceu economicamente de forma muito rápida. Isso envolveu também um esforço de trabalho das pessoas que tiveram que trabalhar excessivamente. Aqui no caso, mostra o caso dessa menina que sai da escola, chega em casa e o pai não está lá, porque o pai está trabalhando. E a mãe faleceu, jovem. Né? Provavelmente, não fica ali muito claro, mas provavelmente com os efeitos da bomba atômica. Né? E como isso afetou, e ainda hoje meio que afeta, pelas declarações da Fumihio, no final aqui do texto, como isso afeta, e afetou, como eu falei, né? A vida dessas pessoas na cidade. Há um certo preconceito pelas pessoas que tiveram algum efeito da bomba atômica, dessas cicatrizes que ficaram nos corpos das pessoas, né? Tanto na cidade como nos corpos, né? E aí você tem na segunda parte, aqui a primeira parte ela jovem, né? Coisa bem, só tem rapidinha, bem de passagem, né? E na segunda parte ela já crescida, estudante, se não me engano está estudando para enfermagem, se não me engano a mãe dela era enfermeira, o pai era
eu acho que era médico, se eu não me engano, é médico, né? E ela vai atrás do pai, que o pai deu uma sumida, foi tentar ver onde está o pai. Já está idoso, né? E ela meio que pega um dia e vai ver o que o pai fica fazendo, né? Enquanto idoso, e ele meio que dá uma sumida, ela fica preocupada e vai vigiar o pai, né? E o pai aparece ali numa região ali que hoje é um parque, né? Uma área pública, parque, mas era uma área de ocupação, né? Onde as pessoas se aglomeraram após a destruição de Hiroshima, se aglomeraram para tentar reconstruir sua vida, né? Era uma favela que foi demolida aí décadas depois, acho que na década de 60, 70, sei lá, se não me engano, e foi transformada num grande parque, né? E aqui mostra a memória do pai dela, né? Nessa cidade, nessa favela, onde ele acaba conhecendo a mãe dela, desculpa, a futura esposa, a mãe da Nanami, né? Que, se eu não me engano, ela trabalhava também no hospital que ele trabalhava. Eu não sei exatamente se ele era médico, mas eu acho que ele era médico, não lembro agora de cabeça, né? Mas aí mostra exatamente essa história dela, né? Ela indo e voltando, a única amiga que ela tem também ajuda ela nesse passeio de pesquisa e de vigiar vigiar o pai, né? E como essas coisas, essas imagens, essas memórias, né, permeiam a Hiroshima que estava sendo reconstruída. Você tem uma primeira história, né? Na cidade da calmaria, aquela Hiroshima se reerguendo 10 anos depois da explosão da bomba atômica, os efeitos que isso foi causando tanto nas pessoas e principalmente na cidade que estava ali em ruínas, né? E depois essa cidade em ruínas foi tendo que se reorganizar, né? As pessoas tentando se reorganizar em favelas, né? Ocupando outros lugares na medida do possível, mais longe possível daquele centro da explosão, que ficou radioativo de certa forma, né? E como essas pessoas sem proteção nenhuma foram morrendo aos poucos, entre aspas, né? Aos montes, para falar a verdade, né? Pelos efeitos da bomba atômica. E aqui no final do gibi, do mangá, tem um mapa, basicamente uma cartografia que a Fumihio faz, né? Dos pontos onde que as histórias foram ocorrendo. E como a cidade, aí se entende mais ou menos como a cidade é distribuída através desses arquipélagos, né, cortados por esses rios que desaguam na Baía de Hiroshima, e como essa cidade, esses vários arquipélagos são conectados, seja por pontes ou seja por trilhos de trens, né, que conectavam que conectava essa cidade de milhares de pessoas, né? E que foi, assim, praticamente dizimada, como eu falei de novo, repetindo pela 20ª vez, dizimada em segundos, por uma bomba que caiu próximo à cidade, né? Nessa proximidade que tanto que Heidegger fala aqui, que foi acelerada por conta da bomba, né? É tão rápida, essa aceleração da vida foi tão rápida, foi tão assim, tão instantânea, que as coisas que tinham valor na vida se perderam, né? Ou se perderam ou foram tão aceleradas que perderam o sentido, né? Ou por outro lado, você não consegue mais captar esse sentido para o valor das coisas que giram em torno da vida da gente, né? Bom, é um gibizinho, é um mangazinho que você acha no começo que é bobinho pelo desenho, quase que eu não comprei por causa da capa, porque eu achei que fosse um gibi bobinho. Ah, tá, um gibizinho, um mangazinho de vida, de história de vida. Mas depois, quando eu li a resenha dela, eu falei, opa, tem algo aqui, né? E como tem muito a ver com a questão urbana, né? Porque as cicatrizes que estão aqui são cicatrizes da alma e cicatrizes urbanas. E ambas refletem uma na outra, né? As cicatrizes que a bomba deixou na cidade são cicatrizes que foram deixadas também nas almas das pessoas que viveram, que morreram, viveram e cresceram em Hiroshima. Felizmente eu não tenho nenhuma mangá aqui, ou eu ainda não vi nenhuma história sobre Nagasaki. Hiroshima foi a primeira, 6 de agosto de 1945. Nagasaki foi a segunda. Não adiantou nada lançar somente na primeira. Tiveram que lançar uma segunda, né, para reforçar a destruição, para acelerar o processo, né, de um país que já tinha perdido a guerra, já tinha
por mais que tenha feito malefícios em outros países do seu entorno ali da Ásia, mas a destruição de milhares de civis que não tinham nada a ver com essa guerra, né, que tinham nada a ver com isso, que estavam a parte disso, ficou marcado tanto nas cicatrizes da cidade como nas cicatrizes das vidas e nas histórias. E ela fala muito disso nos extras aqui, desse relato, né? Desse relato que ela tentou fazer com esse mangá, né? Ela fala aqui nos extras, explica isso, né? Ela até fala o que ela tentou fazer nas duas cidades, né? Nas duas histórias, desculpa. Ela fala aqui, na Cidade da Calmaria, ela tornou-se uma história que segue um padrão fixo, sendo repetida inúmeras vezes em vários documentos sobre a bomba atômica, quase como um conto popular. Então, o que ela escreveu aí na Cidade da Calmaria foi exatamente algo que já é relatado em várias histórias de Hiroshima. E na Terra das Cerejeiras, trato dos sobreviventes da segunda geração e das sementes da discriminação contra as vítimas da bomba atômica. Ou seja, as cicatrizes não foram só as ruínas deixadas pela bomba, mas foram as que foram deixadas nas vidas, nas histórias e nos corpos das pessoas. Né? Então, as cicatrizes que se refletem tanto no espaço urbano, enquanto ruínas, como também na vida das pessoas, nesse mangá aqui, a Cidade da Calmaria e a Terra das Cerejeiras, de Fumihiro Kono, né, publicado pela Taverna do Rei, eu acho que agora em 26, publicado agora em 26, tá? Fica aí a dica, tá bom, gente? A gente vai depois passar para uma outra, mais tarde a gente vai falar de outro gibi, tá bom? Um abraço.